Olá, ladies! Bem-vindas a mais um capítulo sobre gestação e hoje nós vamos falar sobre nutrição e suplementação na gestação. A gente sabe o quanto que é importante nós nos alimentarmos bem nessa fase tão importante da nossa vida, tão incrível, tão especial. Então eu vou dar algumas dicas que eu aprendi com os profissionais que cuidam de mim, aprendi em livros e aprendi também nesse processo de ser mãe, já que eu já estou na minha terceira gestação, certo? Então, primeira coisa, muita água. Mulherada, no mínimo 2 litros, todo mundo comenta sobre isso, mas na verdade 2 a 3 litros de água por dia. Se você estiver no primeiro semestre, no primeiro trimestre, eu sei que dá um pouco de enjoo, você não consegue virar um copão d'água, mas é importante que você dê pequenos goles e se mantenha hidratada, né? Porque o bebê, ele tá ali crescendo em torno do nosso líquido amniótico, então a gente precisa de muita hidratação. Importante para hidratar os nossos órgãos, importante para você eliminar bastante urina, para que o seu intestino funcione bem, o seu intestino fique hidratado. Então, prestem muita atenção no consumo de água. Pode ser água de coco, mas vamos evitar o suco. Por quê? Porque o suco tem muita frutose, né? Frutose é o açúcar das frutas. Então, é melhor não tomarmos suco. Outra coisa, falando de fruta, é importante vocês comerem 2 frutas pelo menos por dia. Mas para melhorar o índice glicêmico de algumas frutas, por exemplo a banana, você pode consumi-la junto com uma aveia, ou então você pode consumir junto com oleaginosas, como castanha, nozes, fora que fica um lanchinho bem gostoso. Então eu vou contar um pouco para a gente manter uma linha de raciocínio como que é o meu dia, tá? Eu acordo, eu tomo uma água com limão e glutamina. Glutamina ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Sempre pergunte para o seu nutricionista se você pode tomar, né? Eu estou dando essas dicas, mas é sempre importante um acompanhamento médico e do nutricionista. Depois que eu ingiro essa água com limão em jejum, eu tomo um probiótico e tomo meu café da manhã. O meu café da manhã eu como um omelete de claras com banana ou com mamão e aveia. Eu não como a gema, mas comam a gema é muito importante. É porque eu realmente não gosto, mas é uma peculiaridade minha. Eu coloco um pouquinho de canela na aveia. Já ouvi, não sei se é crendice popular ou não, não é bom consumir canela na gestação. Eu consumi em todas, nunca aconteceu nada. Coloco um pouquinho para dar um gosto, acho que fica bem gostoso na fruta. Nos lanches, né? O lanche da manhã, o lanche da tarde. Priorizem comer algum tipo de lanchinho, seja uma bolacha de arroz integral, por exemplo, com cottage lac free, ou então com edamame, né? Edamame é aquela sojinha, que normalmente em restaurante japonês. Priorizem proteína vegetal. Eu tento comer o edamame, por exemplo, né, para não ficar tudo sendo só proteína de leite, frango, peixe, principalmente para temos mamães que são vegetarianas, né? Vocês vão saber mais do que eu em relação à proteína vegetal. Eu acho que isso dá aquela aliviada no nosso sistema digestivo, que normalmente o das gestantes fica um pouco mais lento. Primeiro trimestre, o que acontece? A mulherada tem vontade de comer pão francês. Fala a verdade. Principalmente quando a gente tem um pouco de enjoo. Eu confesso que eu sempre tive muito enjoo nas gestações, desde a 7ª semana até a 16ª semana eu tenho enjoo. Então eu não consigo comer arroz integral, eu não consigo comer macarrão integral, mas o recomendado é que a gente priorize os carboidratos complexos. Mas nesse começo eu confesso que um pãozinho francês me ajudava muito no enjoo. Então se você é assim como eu, melhor comer, né, do que ficar em jejum e passar mal. Quando você tem muito enjoo, se você for comendo durante o dia, assim, de hora em hora, ajuda no enjoo, porque você não deixa o seu estômago ficar vazio. Estômago vazio é sinônimo de enjoo no começo da gestação. Então sempre ande com algum lanchinho,
Uma maçã ajuda muito para o enjoo. Quando tem mulher que acorda já enjoada, o que eu recomendo, que funcionou para mim? Você deixar do lado da sua cama uma maçã, uma bolachinha de água e sal, você ainda deitada, você dá uma mordida e acorda com calma. Mastiga, senta na cama, não levanta assim super corrida, agitada, porque isso normalmente piora um enjoo. Isso é um relato meu próprio, que eu senti isso na pele, tá? Então vamos lá, estamos no segundo trimestre e nós já estamos melhores, o apetite aumentou muito, a gente tem aquela fome de dragão, né? Eu gosto, quando eu tô nessa fase, eu como arroz integral, feijão, uma carne, uma farofa, uma couve, adoro essas comidas assim caseiras. Eu até falo, a gente parece peão nessa fase, porque eu como muito nessa fase. Não dura muito, ainda bem, né? Porque depois o bebê cresce. Então a gente tem que priorizar o quê? Quando tá com muita fome, a gente comer no almoço, por exemplo, uma salada de entrada, colorida, né, com verdes escuros, cenoura, tomate, se você gosta de beterraba, deixa ela colorida, porque com certeza vai ter mais vitaminas, minerais, né? E também vai te ajudar na saciedade, para você não querer comer o boi inteiro na hora do almoço. E também priorize, assim, a qualidade desses carboidratos. Carboidratos complexos, batata doce, aipim, batata baroa, arroz integral, macarrão integral. Isso vai ser muito importante para manter o seu nível de glicose, né, e de liberação de insulina num nível assim mais equilibrado, para você não ter um pico de insulina, o que pode acarretar numa diabetes gestacional, tá? Isso é muito bom. Então, assim, proteína, normalmente o tamanho da palma da mão. Eu acho que isso normalmente já é suficiente para vocês terem uma ideia da quantidade. Normalmente eu faço isso. No segundo trimestre eu como acho que 2 palmas da mão, porque eu tenho muita fome. Depois de 20, 22 semanas, o bebê cresce, o útero cresce, então assim, o apetite não é tão exacerbado, pelo menos no meu caso. E daí você consegue fazer uma alimentação mais controlada, priorizar a qualidade dos alimentos, né? Tente ter uma alimentação livre, assim, eu quero comer uma besteira. No meu caso, eu gosto de comer hambúrguer e pizza. Uma vez na semana, para você dar para o seu bebê alimento de qualidade, né? Pisa na bola uma vez só. Tente eliminar tudo que for refinado. Refinado é o quê? Farinha branca, pão francês, o arroz branco. Tente eliminar açúcar. Açúcar, assim, principalmente refinado, corta completamente. Café gestante normalmente pode tomar 1 a 2 no máximo, porque acelera o batimento cardíaco tanto da gestante quanto do bebê. Normalmente a gente não pode tomar adoçante, sucralose e outros assim que não são muito bem-vindos, bem vistos, né, atualmente. Priorize stevia e xilitol. Eu confesso que eu prefiro o xilitol porque ele não muda o gosto, então o xilitol tem um gosto exatamente como o açúcar, então se eu vou adoçar, por exemplo, um suco de limão, não vai mudar o gosto. Então eu priorizo o xilitol para qualquer tipo de acréscimo de açúcar que eu vou fazer nos alimentos, tá, gente? Para você evitar a diabetes gestacional é muito, muito importante. Eu sei que mamães falam assim, eu tenho tanto desejo de comer um docinho, mas pensa no seu filho, pensa no seu bebê, pensa na qualidade da sua gestação. Então, por exemplo, chegou no jantar. O que eu vou comer no jantar? Estou com aquela fome de leão. Você pode comer uma salada, ou você pode começar com uma sopinha, né? Japonês, o que a gente gosta? De misoshiro, que é uma sopa de soja. Por quê? Eu até brinco, daquela aquecidinha no estômago, agasalhada. Minha mãe fala, dá uma agasalhada no estômago, né, filha? É bom porque te dá uma sensação de saciedade, e a hora que você vai comer a sua refeição, você não exagera na quantidade de comida, certo? Então, assim, quando eu não estou grávida, eu não como carboidrato à noite.
mais grávida eu como. Então, por exemplo, hoje eu vou comer um tartar de salmão com avocado e gohan. Gohan é branco, eu sei, mas existe o gohan integral, tá? Então eu vou comer um pouquinho de carboidrato, por quê? Porque o bebê precisa. Outra coisa muito importante que me veio à cabeça agora que eu não posso esquecer, tem algumas vitaminas que são muito importantes durante a gestação. Então, por exemplo, teve um vídeo que eu já falei sobre o metilfolato, que você pode começar a tomar antes da gestação, porque ele é importante para a formação do tubo neural do bebê e você consome ele no primeiro trimestre. No segundo trimestre, é importante você fazer a suplementação de ferro e cálcio, porque aumenta a quantidade de sangue circulante, né? O bebê demanda bastante porque ele está crescendo, os ossinhos estão sendo formados, por isso que é importante o cálcio, tá? Sempre, vou falar isso várias vezes no vídeo, com recomendação médica, porque vocês precisam saber a quantidade, não adianta ir na farmácia e comprar. Você precisa saber o quanto que você precisa e se é que você precisa. No segundo trimestre, é muito importante a suplementação de ômega 3. Ômega 3 é importante para a formação do sistema nervoso central. O cérebro do bebê vai estar se desenvolvendo nessa fase. Então, nessa fase, é importante que você consuma esse suplemento que vai ajudar o seu bebê. Tem médicos que eles dão um suplemento que eu posso falar depois, no particular, o nome e a marca, que é um suplemento que é para as mamães, que ele tem várias coisas dentro dele, né? Tem vitamina C, alguns tem ômega 3, tem vitamina D, várias vitaminas, nem sei todas de cor agora. Então, eu tomo, por exemplo, um multivitamínico para gestante e tomo no almoço e no jantar. E faço a suplementação também de ômega 3 e de vitamina D. Então, assim, é muito importante você, né, quando fizer o seu hemograma, medir a quantidade de vitaminas e minerais que tem no seu corpo, no seu organismo, para que o seu nutricionista ou o seu médico saibam exatamente o quanto que você precisa suplementar. Certo, gente? Então, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. É um prazer fazer mais um vídeo para o Lady Tips.